Então, pessoal, vamos lá. Como eu falei para vocês, foram dados 2 temas, e broncoespasmo e anestesia não obstétrica, para cirurgia não obstétrica em gestante. E eu resolvi falar só de um tema, porque a semana passada eu achei bem cansativo, tanto para mim quanto para vocês. Chega no final da aula, está todo mundo já cansado e acaba não absorvendo, certo? Então, o primeiro slide que eu vou botar para vocês é isso, certo? Se você fizer isso, evitar hipoxemia e hipotensão, você já está fazendo grande coisa na gestante. Já é um passo extremamente importante para você começar a anestesia para a gestante, tá bom? As indicações mais comuns, você vai ver em todos os trabalhos, fala de apendicite e colecistite, né? Que o diagnóstico dessas patologias na gestante se torna extremamente difícil pelo deslocamento das estruturas. Elas saem daquela posiçãozinha normal e acabam dificultando, dando um quadro mais nebuloso diagnóstico. Bom, a mortalidade materna em pacientes submetidos à cirurgia é de 1 para 10 mil. Esse trabalho aqui de 2005, ele demonstra que não houve aumento de malformação. Ele até fala, que foi comentado, até a Luciana citou, que não é, citando que era um fator importante de aborto espontâneo, ele fala até que não é causa de aborto espontâneo significativa. E o que muda mesmo o prognóstico obstétrico da paciente é o grau do apendicite. Se tiver peritonite, aumenta o risco de perda fetal. Bom, e quais são os riscos fetais quando a gente fala nesse tipo de procedimento? Esse aqui é um artigo, na verdade é uma revisãozinha que a gente traz de educação continuada, do Critical Care, certo? E é bem interessante. Fala da teratogenicidade, asfixia fetal e perda gestacional. Se você entender bem esses 3 riscos, você vai conduzir adequadamente sua anestesia. Em relação à teratogenicidade, o principal é isso aqui, eu falei na discussão, certo? Perfusão útero-placentária. Esse é o maior desafio. E você vai ter que adequar muito bem sua anestesia para evitar alterações na perfusão útero-placentária. A gente vai falar um pouquinho dela. Muito mais do que se preocupar, Edson, com que medicação, e se que é uma preocupação, a perfusão útero-placentária. Até porque os 3 principais riscos que a gente acabou de falar, que é a teratogenicidade, a asfixia e a perda gestacional, elas estão relacionadas à tríade, anestesia, cirurgia e doença que levou à cirurgia, certo? Não dá para a gente dissecar esses 3 fatores, certo? Então acaba que é muito difícil a gente separar esses 3 fatores. E esse revisão também fala de não há aumento de malformação, né? E sim, há um aumento de perda gestacional, restrição do crescimento intrauterino e o aumento do risco de baixo peso fetal. Aí, essa revisão aqui de 2011, já no Bridge, certo? Fala que os primeiros 15 dias, se por acaso ela for submetida a uma anestesia, frequentemente, nesse período, a gestante é submetida a uma cirurgia, às vezes até sem saber que está gestante, acontece o fenômeno do tudo ou nada, né? Ou perde a gestação, ou segue de uma forma tranquila, certo? E, na realidade, da 3ª semana até a 8ª, é que vai realmente ter uma exposição, a exposição aos fármacos pode levar a algum tipo de malformações que não foi encontrado esse aumento de risco de malformação nos trabalhos, certo? Bom, e quais são os anestésicos relacionados a esse aumento de teratogenicidade? Bom, foi falado na discussão. A gente tem basicamente o óxido nitroso e o diazepam, que foi exatamente o que foi discutido, né? O óxido nitroso inibindo a metionina sintase, que leva à alteração da síntese do DNA, e o diazepam com possível alteração da formação da fenda palatina, certo? Lembrar que esses autores que falam dessa alteração da fenda palatina, eles defendem que o estresse pré-operatório, perioperatório, certo? Levando à liberação de catecolaminas e uma possível vasoconstrição uterina, é pior do que não fazer um pré-anestésico a depender da paciente. O que é que eu aconselho, então? Conversar com a paciente e você vai avaliar o risco-benefício de fazer um midazolam, por exemplo. O paciente está muito ansioso, às vezes o paciente está tranquilo, então você vai medir isso aí. Além da ketamina, que pode levar a aumento do tônus uterino. Bom, e em que consiste essa teratogenicidade? Na verdade,
fala-se muito em teratogenicidade e não se encontrou nada específico como uma formação. Começaram a investigar alterações do desenvolvimento neuropsicomotor, né? E aí, o que encontraram foi que em roedores, há um aumento de apoptose neuronal induzida por anestésicos. Como eu falei para vocês, podemos extrapolar isso para humanos? Como eu falei também, que o desenvolvimento neuropsicomotor dos roedores se dá após nascimento, que é diferente do desenvolvimento neuropsicomotor humano. Então, será que isso é importante? Bom, como eu disse, então, a sinaptogênese dos roedores é no período após o nascimento e nos humanos começa no segundo trimestre, certo? Bom, eu resumo essa questão e essa polêmica com a seguinte conduta. Ninguém vai fazer uma cirurgia eletiva numa paciente gestante. Vai fazer cirurgia que não dá para adiar na paciente. Né? Você não vai fazer uma colestectomia numa paciente gestante, simples cálculo biliar. Você não vai fazer isso. Né? Então, a gente fica num beco sem saída. A gente vai ter que fazer a cirurgia. Né? E fazer o melhor. E o que a gente pode fazer de melhor, como eu falei, é a questão da estabilidade hemodinâmica e alterações. Aqui são algumas drogas associadas à teratogenicidade. Vocês veem que nenhuma delas limita a nossa anestesia, né? Bom, e voltando à história do desenvolvimento neuropsicomotor, esse trabalho até mais recente, ele fala da anestesia materna e o neurodesenvolvimento fetal, certo? Ele cita as mesmas coisas, né? Apoptose neuronal, supressão da neurogênese, formação de sinapse alterada, e aí vai. Só que, o que eu vou fazer com esses dados? Hoje, à luz dos conhecimentos de hoje, a gente não tem muito o que fazer, infelizmente. A gente diagnostica nesses trabalhos, mas a gente não tem muito o que fazer. Bom, saindo um pouco da teratogenicidade, falando de outros riscos fetais, que esses, sim, são manipuláveis e tratáveis, certo? O principal aqui é a asfixia fetal, né, que pode ser causada por hipoxemia, hipercapnia e hipocapnia. Né? A hipoxemia leva a vasoconstrição pacientária, hipoxemia, acidose fetal podendo chegar até óbito fetal. Hipercapnia, óbvio, como foi falado, o Renato falou aqui, diminui o gradiente de saída de CO2 fetal, né, de troca de CO2 feto-mãe, e aí você tem uma acidose fetal e pode levar a depressão cardíaca e pode ser detectada na possível monitorização intraoperatória ou pré- e pós-operatória, né, fetal. E a hipocapnia leva à vasoconstrição uterina e tem um detalhe a mais. Além dessa vasoconstrição uterina, vocês lembram da curva de dissociação da hemoglobina. Você faz alcalose, desvia para a esquerda, fazendo com que o oxigênio seja mais fixado à hemoglobina e dificulta a liberação de oxigênio para o feto. Então, o ideal é que você mantenha, os trabalhos até falam de manter a capnografia em torno de 30, certo? Em torno de 30. E os autores sugerem até mesmo, principalmente em cirurgias videolaparoscópicas, a utilização de gasometria. E nesse caso, de uma paciente asmática, se tornaria ainda mais importante, que ela tem mais um fator para alterar a gasometria fetal desse paciente, que era o broncoespasmo. Bom, hipotensão. Lembrar que a perfusão uterina não é autorregulada, assim como o cérebro, assim como o rim. Então, a pressão de perfusão uterina é proporcional à pressão arterial, né? Então, manter sempre a pressão. Até estava prestando atenção, não sei se foi se realmente foi dessa forma, mas assim, toda a cirurgia, né, foi muito estável o paciente do ponto de vista de hemodinâmica, né? O tempo todo ali mantendo de 90 e 100 a pressão arterial sistólica. Então, nesse ponto aí, foi bem tranquila a cirurgia. Lembrar da reposição ETP generosa, né? Aqui a gente está saindo um pouco daquele negócio restritivo e tendo que hidratar bem a paciente para manter a perfusão uterina, né? E os vasopressores são sim seguros. É óbvio, se você tem uma paciente potente, está diminuindo a perfusão uterina e consequentemente fetal, né? Levando a uma possível acidose fetal, então você vai fazer vasopressor para aumentar a cabeça de pressão para o sangue e o oxigênio chegarem no paciente. Tá bom? Só que um detalhe aqui, antigamente a FDN era tido como melhor vasopressor, hoje em dia os alfa puro têm mostrado melhores resultados em relação a gasometria fetal, pH fetal, mas todas podem ser utilizadas, certo? Bom, e por último, trabalho de parto e parto prematuros. Lembrar que o aborto acontece
em 5,8% e que até 10% ocorre aborto até 10% no primeiro trimestre, certo? Bom, que mais? Bom, esse trabalho aqui é um trabalho que todo livro cita, talvez o plano vocês não deve citar. Ele fala de laparoscopia durante a gestação. Foram avaliados mais de 2 milhões de pacientes, certo? Um estudo obviamente retrospectivo, né? E entra no que eu já falei para vocês nos artigos de revisão. Houve uma diminuição, um aumento do risco de baixo peso, aqui está o contraceptivo, um aumento do risco de parto prematuro e um aumento do contraceptivo, todos ao contrário, um aumento do risco de crescimento intrauterino, certo? Houve um aumento dos fatores avaliados, mas não houve alteração, diferença entre malformações, entre laparoscopia e laparotomia, certo? Bom, tocólise, também foi discutido isso na apresentação do caso. Profilático, interrogado. Essa era uma paciente que estava com broncoespasmo e que já tinha uma indicação, independente da gestação, de usar um broncodilatador, né, um beta-agonista, que consequentemente também é tocolítico. Então, talvez seria o caso até de se antecipar e fazer logo no pré-operatório e tudo mais, para prevenir um broncoespasmo e efeito colateral secundário uma tocólise. Bom, então, avaliados os riscos, eu vou ter que monitorizar de alguma forma, eu vou ter que indicar. Primeira coisa é pedir um parecer obstétrico, certo? Para que a gente possa ter uma noção melhor do que a gente está cuidando. Como o Renato falou na discussão, as possibilidades são as seguintes: 18 a 22 semanas é possível avaliação com sonar da frequência cardíaca, e qualquer pessoa é capaz de fazer isso, né? Se você tiver alguma dúvida, pede orientação para o obstetra. A partir de 25 semanas, você consegue fazer a cardiotocografia, certo? A cardiotocografia traz um benefício ainda maior, porque além de ver a frequência isolada, que é um dado importante, você vê a variabilidade da frequência cardíaca, que é muito mais fidedigno de um sofrimento fetal, e aí você vai poder tomar condutas na hemodinâmica da paciente. Lembrar que a perda da variabilidade fetal pode estar relacionado a fármacos anestésicos. A criancinha, o feto, ele está com o sistema nervoso autônomo em formação, certo? E alterações, os próprios anestésicos podem alterar a atividade autonômica e alterar, consequentemente, a variabilidade da frequência cardíaca. Então, o principal dado intraoperatório é a frequência cardíaca fetal bruta, certo? E se eu tenho uma redução da frequência cardíaca fetal, além da perda da variabilidade, eu tenho que me preocupar. Eu vou me preocupar com resolvendo uma acidose, uma hipoxemia fetal, uma hipotermia, ou alterando até mesmo os fármacos anestésicos, tá bom? Então, medicação pré-anestésica. Aquela história do diazepam, e extensível, controvérsia já, e extensível nessa controvérsia é albudazolam. Você vai ter que balançar, fazer uma avaliação junto ao paciente, ver a real necessidade. E é engraçado que quando vocês falaram da indicação de indução em sequência rápida, a maioria falou 8 semanas. E tudo que eu li, o livro traz 8 semanas, alguns livros trazem 8 semanas, e tudo que eu li eles falam a partir de 14 a questão da preocupação com refluxo gastroesofágico. Não estou falando que não tem antes, estou falando da preocupação dos autores, das revisões que eu li. Eles falam tudo a partir de 14 semanas, certo? E lembrar da profilaxia para TVP, por ser uma gestante, que já aumenta o risco de TVP, associado a uma cirurgia que diminui sua mobilidade e trauma tecidual. Bom, todos os autores falam, né, preferir anestesia regional. Bom, se eu estou pesando entre laparoscopia e laparotomia e eu falo para preferir anestesia regional, eu já estou dando prioridade à laparotomia. Na minha cabeça funciona assim, certo? Mas vamos em frente. Então, lembrar que aumenta a sensibilidade do anestésico, a gestante tem aumento de sensibilidade ao anestésico, a dispersão por aumento da pressão peridural, do espaço peridural, aumenta a dispersão, e tudo isso, junto com a compressão aórtica-caval, você tem um maior risco ainda de hipotensão, então você tem que tratar muito ativamente. Não ser bem rígido com a conduta hemodinâmica. Aí você vai hidratar, botar o paciente dentro do lateral esquerdo, e se possível, se for o caso, até usar lançar mão de vasos constritores. Bom, como eu já falei agora há pouco,
compressão aorto-caval. A partir de 20 semanas, os autores consideram que o útero tem um volume suficiente para comprimir veia cava e, às vezes, a aorta. Não precisa nem explicar. Compressão de veia cava, diminui o retorno venoso, diminui o débito cardíaco, hipotensão e tudo mais. Certo? Então, é vital, você faz tudo, toda a anestesia adequada, usa doses adequadas, mantém a hemodinâmica adequada e tal, e esquece de fazer o deslocamento uterino. Quando eu estou em sala, na obstetrícia mesmo, se eu estou fazendo outras coisas, eu peço ajuda para alguém para deslocar o uterino, deslocar o útero, certo? Ou você bota um coxinho abaixo da crista ilíaca, dá o seu jeito de fazer esse deslocamento uterino. Você tem que fazer o deslocamento uterino. Bom, lembrar que se você puder colocar o paciente em um leve ou mínimo cefalaclia, você tem benefício em relação ao ganho da capacidade funcional e a diminuição do refluxo gastroesofágico até pela gravidade. E como eu falei na discussão, a via aérea pode estar mais edemaciada, mais friável, risco de sangramento, usar sempre um tubo menor que o usual, certo? E aí eu botei aqui, esse autor fala de indução em sequência rápida de 14 a 16 semanas, certo? Olha só, 14 a 16 semanas. Bom, lembrar que as alterações do sistema de respiração vêm desde o primeiro trimestre, com a progesterona, a alteração do esfíncter esofágico inferior, e no terceiro trimestre vem pelo efeito mecânico. Bom, esse autor traz até uma coisa nova nessa revisão do Pitt. Ele fala até que o esvaziamento gástrico da gestante, ele cita no trabalho, eu não fui atrás dessa referência, mas ele cita até que o esvaziamento gástrico da gestante é normal. Particularmente, eu nunca tinha visto nenhum autor falar dessa forma, certo? Mas o aumento da pressão intragástrica, mais a redução do pH gástrico, mais a redução da pressão do esfíncter esofágico inferior, leva, sim, a gente obrigatoriamente ter um cuidado maior na indução e no risco de broncoaspiração desse paciente. Bom, então, indução de sequência rápida, a partir de quando? Como eu falei para vocês, pessoal, os autores geralmente trazem a partir de 8, né? Eu particularmente tinha visto a partir de 8. Mas olha só, esse primeiro aqui é uma revisão interessante, até vocês procurarem na internet, é bem legal, ele traz revisões pequenas e com questõezinhas, múltipla escolha, você já treina, é bem legal, que é a Federação Mundial de Sociedade de Anestesia. Ele traz 16 semanas. Como eu disse, esse outro autor que fala de 18 semanas, a partir de 18 semanas, a indução em sequência rápida. E esse aqui já fala em 20 semanas. Bom, por segurança eu começaria antes, o mais rápido, assim, o mais cedo possível. Né? Então, se a paciente tem indicação de cirurgia, está com 16 semanas ou até um pouco menos, eu já induziria em sequência rápida. Então, continuando então o manejo anestésico. Já viram a questão da indução de sequência rápida, né? Inalatórios, muito cuidado, porque o inalatório faz vasodilatação e pode alterar a hemodinâmica, certo? E vocês vão ter que tratar isso ativamente, evitar sempre o óxido nitroso e um cuidado muito grande com o plano anestésico pela liberação de catecolaminas. Já foi discutido liberação de catecolaminas, vasoconstrição uterina e alteração do pH fetal. Ficou alterado. Bom, deixa eu ver o que é que eu tiro disso aqui. Aqui era só falando dos anestésicos, a gente falou já da succinilcolina, que ela tem uma diminuição plasmática, mas com o aumento da volemia, o tempo não fica prolongado, os anestésicos locais são mais sensíveis, os pacientes gestantes são mais sensíveis, os inalatórios têm uma diminuição da CAM, é basicamente isso. Bom, então, aqui, esse quadro aqui, ele é bem interessante porque ele traz um resumão de tudo, certo? Se você tiver noção desse quadro, você já tem uma noção de tudo. Em relação ao cardiovascular, os pacientes têm um aumento do débito cardíaco, isso é normal, né? Fisiologia da gestante. Aumento do débito cardíaco, aumento da perfusão uterina, diminuição da resistência vascular sistêmica, diminuição da resistência vascular pulmonar, né? Aí você tem o dado que a perfusão uterina não é autorregulada, certo? Então, hipotensão pode ser muito comum e tem que ser tratada com rigidez na paciente gestante. Lembrar da compressão aorto-caval, a paciente gestante tem um aumento do volume no útero, levando a uma alcalose respiratória leve. Isso aqui de 3,7 a 4,2 kPa dá uma média de 30, mais ou menos. Então, você vai ter que manter o PaCO2 nesse nível. Às vezes você está com gestante lá e está, vou aceitar aqui 45 de PaCO2. Não, você tem que tratar. Isso pode levar a complicação fetal importante.
ou pelo menos a alteração do pH fetal é importante. Lembrar do deslocamento cefálico do diafragma e potencial hipoxemia devido à diminuição da capacidade residual funcional, aqui vai falar da mucosa, da mucosa e tudo mais. Chamar a atenção aqui para o que eu tinha falado para vocês, que esse autor aqui defende uma indução em sequência rápida a partir de 18 semanas, isso varia um pouco de lugar para lugar, mas é importante lembrar da indução em sequência rápida. E aqui ele fala dos anestésicos, que também resume bem legal, todos os anestésicos. Não vou perder muito tempo aqui não, porque a gente já discutiu bastante aqui durante a discussão do caso. Bom, então, discutimos os riscos, a avaliação pré-operatória, a monitorização, e aí o cirurgião chegou, rapaz, vamos fazer o quê? Laparoscopia ou laparotomia? E aí eu comecei a pesquisar sobre esse tema, e é um tema extremamente controverso na literatura, né? Só tem um detalhe que essa revisãozinha de educação continuada, ele traz preferência pela laparoscopia, mas tendo cuidado com a pressão intraabdominal. Bom, vocês estão vendo que eu estou citando basicamente uns 3 trabalhos e tem algum outro que eu tive uma dúvida com a revisão maior, né? Bom, esse aqui do British Journal, ele traz que os riscos da laparoscopia são um trauma direto uterino na colocação dos trocáteres e uma acidose pela absorção de CO2. Vocês lembram, vocês estão frescos que vocês assistiram agora essa palestra aí da videolaparoscopia, que você tem um aumento da resistência vascular sistêmica, consequentemente, um aumento da PA, né? PA, débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica. Porém, o débito cardíaco na videolaparoscopia é uma incógnita. Pode aumentar, se você tiver pressões baixas e faça ordenha do volume sanguíneo esplâncnico, pode diminuir se você aumenta muito e diminui o retorno venoso e, consequentemente, diminui o débito cardíaco. Certo? Então, você tem que... Sabendo disso, é óbvio que na gestante você vai usar pressões intraabdominais menores. Então vamos fazer laparoscopia. Já sabe que você tem um limite ali de pressão intraabdominal, que gira em torno de 8 a 12. Isso numa paciente já tem um útero grande, então isso pode dificultar a cirurgia. Você pode até negociar com o cirurgião isso. Bom, esse trabalho aqui de 2008, não é tão velho, fala que eu estou falando de apendicectomia, certo? Eu não estou falando aqui agora de cirurgia geral, avalia só a apendicectomia na gestação, uma revisão sistemática, certo? Fala que a apendicectomia aberta parece ser mais segura, ser uma opção segura na paciente gestante, certo? Ele traz aqui uma diferença significativa em relação à perda fetal e parto prematuro, certo? Todos com perspectiva de diminuição de perda fetal e pré-termo aqui bastante. Na interrupção total até tem um maior na apendicectomia, mas aí no discorrer do trabalho ele analisa isso melhor e chega a essa conclusão. Bom, esse outro aqui é até um trabalho mais antigo e ele fez um breve histórico, né? Ele fala que de 60 a 70, na década de 60 a 70, a laparoscopia diagnóstica era segura em gestantes, era considerada segura em gestantes, porque era só diagnóstica. Não se tinha dispositivos que a gente tem hoje para fazer uma cirurgia totalmente laparoscópica. Então, às vezes, usavam isso como diagnóstico. Na década de 80, a gravidez, no começo de 90, a gravidez chegou a ser considerada uma contraindicação à laparoscopia. Aí, ele fez um trabalho com ovelhas, certo? Um trabalho com ovelhas que, olha o que ele achou. Comparando hélio com CO2, certo? Eu não vou entrar aqui muito na discussão do hélio. Não é uma coisa praticável, a gente não tem acesso a isso facilmente, então vamos falar só do CO2. Olha o que aconteceu aqui. Aqui embaixo, vocês não estão vendo, mas aqui é o período de insuflação abdominal, certo? Que é de 1 hora. Aqui o tempo 0 e o tempo 60. Então, todo esse período, a ovelha ficou submetida a uma pressão intraabdominal, certo? De 0 a 60. Olha só. Olha o que aconteceu com o PCO2, certo? Materno e fetal. Eles funcionaram a artéria femoral materna e a femoral fetal, certo?
E aí ficaram avaliando gasometrias. Olha só, o PCO2 materno e fetal. Aqui tem um viés de já ter começado com uma certa diferença. Só que essa diferença aumentou e se manteve. Certo? O gradiente materno e fetal de PCO2. Em relação ao pH, a gente tem aqui o pH materno um pouquinho maior e o fetal um pouquinho mais acidótico. Durante a insuflação, houve um aumento do gradiente de pH entre a mãe e o feto. Certo? E, mais uma vez, persistiu. Certo? Em relação ao lactato, houve, vocês veem aqui também um grande aumento em relação ao lactato fetal e o materno. Bom, que repercussões em relação à malformação, à vitalidade fetal, que levam, que são consequentes disso? Ainda não se sabe, certo? Só se sabe que como essas alterações persistentes após a desinsuflação, então questiona-se uma redução do metabolismo oxidativo fetal, né? O que é que acontece? Certamente o grau de hipercabiacidose observado é comparável ao produzido pela alteração fetal mais grave, incluindo a oclusão do cordão umbilical, certo? Então, as alterações de gasométricas do paciente submetido a insuflação, o paciente no caso aqui era ovelhas, né? Submetidos ao pneumopertônio, eram tão graves, tão de uma grande monta, semelhante à oclusão do cordão umbilical. Exceto, obviamente, pela alteração do O2. O O2 continua, a PO2 continua normal. Certo? Então, aqui, é até um pouco de assustar, né, esse resultado. Se você já eu vou fazer aberta, com certeza. Né? Bom, mas se você resolver fazer a laparoscopia, o ideal é que use uma técnica aberta de entrada no abdômen. Vocês sabem que tem a punção às cegas e a punção cirúrgica, né, que eu faço a incisão na parede abdominal. Monitorização da pH do PCO2, a matéria de CO, você faz toda a paciente, quanto mais no paciente gestante. Manter uma pressão de pneumopertônio de 8 a 12, limitar o Trendelenburg, certo? Quer seja reverso ou não, certo? E monitorizar a frequência cardíaca fetal, tá bom? Então, assim, na verdade, é ter mais cuidado. Bom, esse aqui é de 2011, né? Esse autor aqui é engraçado. Ele traz, no serviço dele, ele fala que faz sempre laparoscopia, que tem ótimos resultados, e ele divulga, ele fala de um guideline para laparoscopia cirúrgica em paciente grave. Né? Ele fala que das vantagens seria diminuição de narcóticos pós-operatória, menor complicação de ferida operatória, menor hipoventilação materna. E as desvantagens seriam uma lesão uterina, diminuição do fluxo uterino, trabalho de parto prematuro, aumento da pressão intraabdominal e acidose fetal. O que é isso? Que peso você vai dar isso na hora de botar na balança entre laparoscopia e laparotomia? É difícil a gente dizer, tá bom? Tá acabando. Bom, e ainda nesse trabalho ele fala, só, se possível adiar para o segundo trimestre, só que todos os autores que trazem essa recomendação de adiar para o segundo trimestre, assim, eu acho muito não factível, porque você vai operar porque é urgência. Né? Se você está no primeiro trimestre, não vai dar para esperar 2 semanas para entrar no segundo trimestre. Via de regra, você não tem essa opção. Utilizar meias compressivas, se for fazer laparoscopia, monitorização uterina fetal, né, TCO2 e gasometria materna, individualizar a colangiografia, obviamente, pela radiação. Ele sugere que a abscesso abdominal seja feito por cirurgia aberta e o pneumopertônio, mais uma vez, de 8 a 12. Chega sempre nesse limite de 8 a 12. E sempre fazer uma consulta obstétrica pré-operatória, até para você fazer uma avaliação da vitalidade fetal. Por último, eu queria citar só essa revisão sistemática, que compara laparoscopia com cirurgia aberta, certo? Com apendicectomia aberta, mais uma vez apendicectomia. Esse talvez seja o artigo de maior impacto. Ele avalia o quê? Perda fetal, certo? Favorecendo a cirurgia aberta, favorecendo se teve menos perda fetal com a cirurgia aberta, certo? Tanto com perda fetal e para parto prematuro,
para parto prematuro, não houve um favorecimento da cirurgia aberta em relação à laparoscópica significativo, uma leve tendência só. Né? Vocês veem aqui que o risco relativo 0,44, mas passa do 1 aqui, né? E aqui não, aqui nem toca 1, tá? O intervalo de confiança vai de 1,31 a 2,77. Então, em relação à perda fetal, a cirurgia aberta traz um benefício. Talvez esse seja um trabalho assim, maior, de bom impacto, e é relativamente recente, 2012. Bom, então, não posso aqui dizer para vocês, façam de um jeito ou façam de outro. Eu acho que na literatura existe sim uma tendência a fazer aberta, certo? Por vários motivos, né? E esse talvez seja o maior, né? Mas o que você deve realmente fazer, se vai fazer aberta ou fechada, é evitar hipoxemia e hipotensão materna sempre, ok?